exceção de pré-executividade? Olha, gente, ele que fez a pergunta parece comigo. O que é exceção de pré-executividade? Exceção de pré-executividade é um meio alternativo de defesa do contribuinte na execução fiscal. É uma forma, como o próprio nome sugere, excepcional de o contribuinte se defender na execução. Por que essa forma excepcional existe? A exceção de pré-executividade é uma construção doutrinária e jurisprudencial para situações em que o contribuinte não deve ou não pode garantir o juízo para embargar a execução. Veja só, essa exigência da lei de execuções fiscais, de que os embargos só poderão ser opostos com a garantia do juízo, é uma exigência que traz alguns problemas práticos. É uma exigência que faz sentido, porque quando o processo chega na fase da execução fiscal, contra o contribuinte já concorrem duas presunções de legitimidade. A presunção de legitimidade do lançamento e a presunção de legitimidade da CDA, Certidão da Dívida Ativa. Essas duas presunções de legitimidade estão contra o contribuinte no momento da execução. Então, faz sentido, como um sinal de demonstração de boa-fé, o contribuinte realizar o depósito para que possa embargar e se defender na execução. Mas, às vezes, o contribuinte não pode garantir o juízo. Não pode garantir o juízo porque ele não tem patrimônio suficiente para isso, por exemplo. Eu já vi um caso assim, ninguém me contou. Eu já vi um caso assim, lá no meu escritório, em que a certidão da dívida ativa era de um valor baixo, R$1.000 de IPTU. E por um erro de digitação do servidor público, ao invés de 1.000, saiu o valor de R$1 milhão. O contribuinte procurou administrativamente o fisco não deu nem bola. E aí foi para o judiciário, execução fiscal. Se o meu cliente tivesse juntado o patrimônio dele, do bairro inteiro, e de todos os familiares dele pelas próximas 20 gerações, o meu cliente, que era um lascado, não ia conseguir garantir o juízo no valor de R$1 milhão, porque o patrimônio dele não chegaria nem a R$30 mil. Veja que situação injusta. Só para chegar ao juiz e comunicar um erro grosseiro na digitação do valor da CDA, ele precisaria garantir o juízo, o que seria impossível. Daí nasceu a exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa na execução que dispensa a garantia do juízo, mas também só pode em casos raros. Erro grosseiro da CDA, dívida prescrita, vício formal, algo que ataque a certidão da dívida ativa, ataque o título executivo de forma grave. Portanto, na execução fiscal, existem dois meios de defesa do contribuinte. O meio natural, que são os embargos, e o meio alternativo da exceção de pré-executividade. Olha, exceção de pré-executividade ou objeção de pré-executividade. Alguns autores preferem objeção, porque na verdade é uma objeção, porque suscita questões de ordem pública. E quando a questão discutida é uma questão de ordem pública, o nome é objeção, e não exceção, que seria mais para situações de interesse e ordem privada. Não é o caso, não é o caso. Tá? Mas o nome exceção já se consagrou na jurisprudência do STJ, o certo seria objeção de pré-executividade, mas considere exceção como sendo a mesma coisa. Gente, temos mais uma pergunta. Vamos lá, produção última do dia, na tela. Professor Maza, qual a diferença entre a ação declaratória de inexistência de relação tributária e a ação anulatória de débito fiscal? Excelente pergunta, excelente pergunta. Essas são duas ações fundamentais para a defesa do contribuinte em juízo, a ação declaratória e a ação anulatória. A ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária é uma ação de defesa do contribuinte quando a exigência é anterior ao lançamento ou ao auto de infração. Ou seja,
O contribuinte propõe uma ação declaratória quando ainda não existe um ato concreto de cobrança. O fisco não realizou a exigência, mas ele ouviu falar que vai ter a exigência. Ele leu no jornal que a partir do ano que vem o município vai inconstitucionalmente cobrar IPTU de imóveis de igreja, alguma coisa assim. Já há um ato concreto de cobrança? Não, mas eu estou me prevenindo contra uma exigência futura. A ação do contribuinte de prevenção contra exigência futura é a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Como a ação declaratória é proposta antes de atos concretos de exigência, não há nem como fazer contagem de prazo. Por isso que a ação declaratória não tem prazo para ser proposta. Bastante diferente é a ação anulatória de débito fiscal. A ação anulatória é cabível após o lançamento ou o auto de infração. Então, antes do lançamento ou do auto de infração, cabe declaratória. Depois do lançamento ou do auto de infração, cabe anulatória. A ação anulatória promove a tentativa de extinção judicial do ato de lançamento ou do ato de autuação. Não sei se você lembra que no direito administrativo a anulação é uma das formas de extinção do ato administrativo. Bem, a ação anulatória tem esse objetivo, de realizar a anulação judicial do lançamento ou do auto de infração. Curioso que você saiba, a Lei 6.830 exige que a ação anulatória, para ser proposta, seja acompanhada do depósito prévio do valor exigido. Essa regra de necessidade de depósito prévio do valor exigido é considerada inconstitucional. Eu não posso forçar o contribuinte a realizar o depósito, porque isso viola o livre acesso ao judiciário, especialmente porque pessoas sem patrimônio não conseguirão promover o depósito para propositura da ação anulatória. Esse depósito prévio, esse depósito integral, pode ser realizado como uma faculdade, mas nunca como uma condição para a propositura da ação. Sempre que uma lei ou um ato administrativo estabelecer a necessidade de depósito para entrar com um recurso ou promover uma ação judicial, essa necessidade, essa exigência é inconstitucional, porque fere a isonomia, o rico consegue, o pobre não, e fere também o livre acesso ao judiciário. Não saia daí, em instantes eu volto com o X da questão, vendo como o processo tributário cai na prova da OAB. Até daqui a pouquinho. Chegamos ao último e mais importante bloco do programa de hoje, o X da questão. Como você sabe, no X da questão, nós analisamos como que o assunto visto no tema do dia cai na hora da prova. Não adianta saber teoria e errar o teste na hora da prova. Por isso, tem que praticar. Ninguém nasce sabendo responder provas de múltipla escolha. E muito menos, não ache que só de estudar você já desenvolve automaticamente a técnica para responder testes. Por isso que nós temos que praticar, e esse é o objetivo deste bloco final e importantíssimo aqui do nosso programa. Hoje nós separamos duas questões do Exame Nacional da OAB sobre processo tributário. Primeira questão, produção, na tela, diz assim: Ordem dos Advogados do Brasil. Em relação à ação anulatória de dívida fiscal inscrita, está perguntando sobre ação anulatória, pode-se afirmar que, letra A, para sua propositura é indispensável o depósito do valor integral da dívida. Errada a afirmação. Eu posso receber a previsão legal de depósito como uma faculdade, mas se ela for tida como uma obrigatoriedade, é inconstitucional. Então, para usar a linguagem hoje tão difundida no direito constitucional, uma interpretação conforme a Constituição para esse dispositivo exige que se considere
o depósito como uma faculdade e não